Pronto. Pessoal, boa noite. Meu nome é André, tá certo? Sou do terceiro semestre da Unicris, ligante aqui da Lanu com vocês, e eu vou estar dando aula sobre teste de triagem neonatal. Começando aqui pelas definições, tá certo? Pessoal, aqui no Brasil nós temos o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é um programa feito no âmbito do SUS, que tem como escopo, tem como objetivo garantir o diagnóstico e a identificação das doenças de doenças congênitas que podem acometer os recém-nascidos. E não somente identificar e diagnosticar, mas também oferecer o tratamento de forma gratuita para os recém-nascidos, de modo que essas doenças não os prejudiquem no resto da infância, na adolescência e até na vida adulta, a partir do momento que a gente consegue identificar elas em num momento adequado, no momento que elas estão passíveis de serem diagnosticadas. Diante disso, desse programa, vamos falar da triagem neonatal. Que a triagem neonatal vai ser uma ação preventiva que vai nos permitir fazer o diagnóstico de doenças congênitas que podem ser sintomáticas ou não. Sendo assim, isso é importante a gente, assim que o recém-nascido nascer, a gente se programar para já fazer a triagem dele. Não só do teste do pezinho, que é o mais conhecido, mas também fazer outras triagens que são de suma importância. Atualmente no Brasil, geralmente o pessoal conhece o teste do pezinho, que é a triagem biológica, mas não se resume só a isso quando a gente fala de teste de triagem neonatal. Nós temos a teste do pezinho, como eu falei, que é o mais conhecido, que é a triagem biológica, mas também nós temos a triagem auditiva, que vai ser o teste da orelhinha. Temos a triagem de doenças cardíacas, que vai ser o teste do coraçãozinho. E também nós temos a triagem ocular ou oftalmológica, que vai ser o teste do olhinho. Todas elas com a sua devida importância para a gente promover a melhor bem-estar e a melhor prognóstico para o recém-nascido. Existem critérios importantes para que se possa escolher as doenças que vão ser diagnosticadas através dos exames. Essa seleção é feita pelos critérios de Wilson e Jangner, que vão desde a população considerar importante, os entes nacionais de saúde considerar importantes, como considerar a doença importante, como também a ser de chama prevalência, e se conhecer claramente a doença, ou seja, conhecer a sua fisiopatologia e seu tratamento. Ou seja, a doença precisa ser possível de ser tratada para que ela possa estar disponível em um desses testes de triagem. É importante lembrar que não há consenso universal quanto às doenças, por diversos motivos, dentre eles pelo momento em que as doenças estão passíveis de serem diagnosticadas. Poxa, tem doença que a gente pode diagnosticar já no primeiro dia, tem outros que só no quinto, sexto dia. E a passo que a gente vai descobrindo mais doenças, ou a gente vai entendendo melhor as doenças que já existem, vai ficando um pouco mais complexo a gente definir quais doenças que devem estar presentes nos testes de triagem. E os programas geralmente, eles consideram o impacto da triagem neonatal na redução de sequelas e mortalidade. Ou seja, eles tentam garantir a vida do recém-nascido e o menor percentual de recém-nascidos com sequelas devido à doença que acometem eles. Começando pela triagem neonatal biológica, que deve ser o teste de triagem mais conhecido. Ele é conhecido popularmente como teste do pezinho. Ele é um exame gratuito e obrigatório e ele tem como escopo permitir que a gente diagnostique doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas que muitas vezes podem ser assintomáticas através de uma coleta de sangue do calcanhar da criança. Fala um pouco sobre a coleta para que os nossos ligantes ou outra pessoa que estiver assistindo não fique tão perdido quando for para a prática, certo? Ela deve ser realizada nos períodos de terceiro ao quinto dia de vida do bebê, atualmente, né, porque isso pode variar, como eu falei, de acordo com as doenças que forem incluídas, e deve ser sempre considerado uma exceção quando esse teste é feito após o 28º dia, embora seja importante ainda ser feito, ou também ser feito qualquer outro teste que nos permita diagnosticar a doença para que a gente possa promover o melhor prognóstico para o recém-nascido, para o bebê, mesmo que ele passe do período neonatal, tá bom? Em relação ao posicionamento do bebê,
Para a gente conseguir um gotejamento de sangue adequado, é importante que o calcanhar esteja sempre no nível abaixo do coração, para que exista um sangramento adequado. Que o acompanhante da criança fique de pé, segurando o bebê nos ombros, aquela posição clássica que todo mundo fica segurando o bebê, né? E o profissional é recomendado que ele fique sentado para fazer a coleta, para fazer a picada no tornozelo do bebê. Esses são alguns procedimentos importantes. É necessário lavar as mãos e calçar a luva e, obviamente, sempre trocar as luvas e o equipamento quando for realizado em outra criança, realizar a asepsia do calcanhar e esperar logo passar, e alguns procedimentos extras que podem ajudar na coleta, como massagear bem o local para poder estimular mais a vascularização, o sangramento, sempre verificando se o calcanhar da criança está avermelhado, que vai ser um sinal de presença de vasos sanguíneos ali na região. E também é muito importante aquecer previamente com bolsa de água quente quando se estiver em um ambiente frio, em uma cidade fria. E, por favor, pelo amor de Deus, lembre, é uma criança, um indivíduo mais delicado, mais sensível. Portanto, fazer isso apenas por 5 minutos, numa temperatura máxima de 44 graus, e sempre colocar um paninho limpo, fazer isso em cima de uma meia que a criança estiver usando, ou um sapato, que seja, mas não colocar diretamente sobre a pele do bebê. Mais um pouco sobre a coleta, vai ter casos ideais, mas podem também problemas de interrupção no sangramento. Idealmente, o que é que vai acontecer? O profissional ali vai retirar o algodão seco de gás esterilizado, a primeira gota que se formou, ou seja, assim que você picar, você não vai já pegar aquela gota para fazer o exame, colocando aquela gota no papel filtro. Não, você vai retirar aquela gota e a segunda gota que já aparecer é que você vai usar para coletar no papel filtro. E é importante você só desencostar do pé da criança o papel filtro assim que você tiver completado todo o círculo, que eu vou mostrar posteriormente, todo o círculo que estiver no papel filtro. Sendo esse círculo, acho que vai delimitar onde deve estar a mancha de sangue. E, como eu tinha falado, pode haver interrupção do sangramento, mas existem algumas manobras que podem te ajudar a reverter esse problema. É sempre importante aproveitar a troca de ciclo, a troca da região que você for, que vai existir a gota. É você massagear a região do calcanhar para poder estimular o sangramento mais uma vez. Você pode também passar um algodão ou gás esterilizado no local da ferida para poder retirar o coágulo, a casquinha que a criança formou, processo fisiológico, né? E também você pode fazer outra picada na região que você já tinha feito para poder aumentar o buraco, aumentar a lesão e promover também uma maior passagem de sangue, aumentando assim o sangramento. Eu trouxe aqui uma imagem. Aqui você pode ver que não é para fazer exatamente no meio, mas sim nas laterais e também não muito próximo do calcanhar, tá certo? Aqui está uma coleta satisfatória, percebe que está preenchendo todo o ciclo, que é a área que deve gotejar o sangue, né? Está preenchendo corretamente, aqui já está preenchendo outro e deve se preencher todos esses 5. E aqui está exemplos de coletas insatisfatórias, seja por conta de hemólise, seja porque não gotejou suficientemente, ou por haver sobreposição. Exatamente. Você não pode fazer uma camada de sobreposição quando estiver fazendo a coleta. Faça algo linear. Por isso que é recomendável você só tirar o papel filtro do pé da criança quando tiver completado aquela gota. Senão você vai fazer uma camada de sobreposição e isso pode acabar trazendo problemas na avaliação do teste. O teste do pezinho ele vai abordar algumas doenças, atualmente são 7, mas existe projetos para se adicionar outras doenças a serem analisadas, tá bom? E aqui a gente vai começar a falar sobre a fenilcetonúria, tá certo? Gente, a fenilcetonúria ela vai ser um erro inato do metabolismo que vai acarretar uma deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, o que vai acarretar o acúmulo do aminoácido fenilalanina no sangue e o aumento da excreção urinária do ácido fenilpirúvico. A gente vai poder classificar a fenilcetonúria em clássica, leve, transitória ou permanente, sendo a clássica, aliás, todas elas sendo avaliadas tanto pela atividade enzimática como pela quantidade de aminoácidos no sangue. Em relação à clássica, a gente pode ver que tem uma atividade enzimática quase que inexistente, ou seja, menor que 1%, e a FAO7, que vai ser um aminoácido,
maior que 20 miligramas por decilitro. Na leve, a gente vai ter uma atividade enzimática entre 1 e 3%, uma falséptica entre 10 e 20 miligramas por decilitro. E já na transitória ou permanente, nós vamos ter uma atividade enzimática maior que 3% e uma falséptica entre 4 e 10 miligramas por decilitro. O tratamento dessa doença da fenilcetonúria vai se basear na alimentação com pouco desse aminoácido. Em relação ao quadro clínico, a gente vai perceber que a criança vai apresentar a DNPM, que vai ser o atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado e padrão autista, convulsões, alterações eletroencefalográficas e odocaracterísticas na urina. Ou seja, a gente percebe que a maioria dos sintomas ou sinais predominantes são relacionados ao sistema neurológico. E o tratamento, provavelmente, vai ser alimentação com um pouco desse tipo de aminoácido. Em relação ao hipotiroidismo congênito, ele vai se basear tanto na agenesia da glândula tireoide ou mesmo em problema, em deficiência na produção dos hormônios T4 que a tireoide está produzindo. Já as mais frequentes são esses dois tipos de problemas. Você pode ver aqui, a epidemiologia tem 85% dos casos e 15% dos casos, mas também existe outros casos que podem existir. Quando eu estou falando desses dois, eu estou me referindo apenas a casos de hipotiroidismo primário, mas existe também existe problemas de produção de TSH, secundário, terciário, enfim, e até mesmo sensibilidade aos hormônios tireoidianos. O tratamento vai ser reposição de hormônios tireoidianos deficitários. No caso do T4, vai repor com levotiroxina e o paciente vai tomar pelo resto da vida, sendo sempre importante na infância, adolescência, na vida adulta, o paciente sempre está sendo acompanhado pelo endócrino para ver a dosagem do medicamento que ele deve utilizar. Em relação ao quadro clínico, vai ser igual a uma pessoa adulta com hipotireoidismo. Entretanto, pode acometer de forma mais grave o neonato, o recém-nascido, porque, enfim, ele vai ser um indivíduo mais sensível, mais delicado. Passando agora para a fibrose cística. A fibrose cística ela vai ser uma doença que vai tanto acometer as vias aéreas, o pulmão, como também vai acometer o pâncreas, por conta do aumento de muco e aumento da viscosidade desse muco. Quando a gente vai falar dos pulmões, a gente vai ter uma doença caracterizada como doença obstrutiva e não restritiva, tanto por conta do aumento do muco, também pela viscosidade do muco. E o que vai propiciar o aumento de infecções e de uma lesão pulmonar que podem levar por disfunção respiratória. Já no pâncreas, o aumento do muco vai poder dificultar a passagem de enzimas, como também a produção das enzimas necessárias para poder fazer a digestão de alimentos que passam pelo trato digestório. No quadro clínico, a gente vai ter estatorreia, dificuldade de ganho de peso, problemas respiratórios, perda de sal pelo suor, que é outro teste importante, mas entretanto específico para essa doença, né? Do abdominal recorrente, icterícia prolongada, edema hipoproteinêmico, pancreatite recorrente e cirrose biliar. Em relação ao tratamento, a gente vai ter que fazer um acompanhamento médico, mudar um pouco a alimentação do paciente, acompanhar a sua alimentação, usar enzimas pancreáticas, as quais não estão sendo produzidas como deveriam, e usar uma suplementação vitamínica, vitaminas A, D, E e K. Além de fazer fisioterapia respiratória, quando a gente fala de acometimento do pulmão. Também tem a deficiência de biotinidase, que vai ser uma doença hereditária, que vai se caracterizar pelo defeito, o metabolismo da biotina, obviamente porque vai existir uma deficiência da enzima que deveria metabolizar, tá certo? E ela também pode ser classificada. Ela vai ser classificada em profunda parcial ou a gente vai ter sem deficiência, então vai haver deficiência. Quando a gente fala de deficiência profunda, a gente tem atividade enzimática menor que 10%, a gente tem deficiência parcial com atividade enzimática entre 10% e 30%, e a gente não tem deficiência quando está superior a 30% de atividade enzimática. Em relação ao quadro clínico, a gente vai ter crises epilépticas, hipotonia, microcefalia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, alopecia e dermatite eczematóide. Ou seja, percebam que a maioria dessas doenças vão apresentar um quadro clínico neurológico
que vai sim acometer o paciente no futuro. E aqui o tratamento dessa deficiência vai ser a utilização de biotina em doses diárias de acordo com a subclassificação de deficiência e de acordo com a orientação do médico. Hiperplasia adrenal congênita. Quando a gente fala de hiperplasia adrenal congênita, vai se basear em diversas síndromes caracterizadas por deficiência de enzimas produzidas pela adrenal, pela suprarrenal, né? E a principal enzima que pode estar relacionada com a hiperplasia adrenal congênita vai ser a 21-hidroxilase, que vai estar em deficiência. E a gente vai ter 3 formas de HAC, né, hiperplasia adrenal congênita, começando aqui pela forma clássica perdedora de sal. Pessoal, é de extrema importância que todo neonato, ou que toda pessoa que esteja rodando pela neonatologia, tenha essa forma bem fixa na sua cabeça, porque ela pode ser a diferença entre a vida e a morte do recém-nascido. No caso dos recém-nascidos do sexo feminino, a virilização da genitália externa. Entretanto, no sexo masculino, ocorre de forma normalmente, ele não tem nenhum problema. Lembra que quando a gente fala da formação genital do feto, lembre-se que a extremidade é o que se procura. O óculos vai formar o útero, vagina, ou a criança deve formar o escroto, o pênis, a glande, os testículos, enfim. Quando a criança se encontra no meio termo, ela já está em estado patológico. E o problema aqui está que o sexo masculino, como não há problema na formação da genitália, não é muito fácil identificar quando a criança está com essa doença. No sexo feminino é tranquilo, mas no sexo masculino não. Então, quando o neonato, a pessoa que está rodando na neonatologia, não tem muita noção dessa doença, até que ela descubra que o problema, a forma clássica perdedora de sal, da HAC, o neonato já tem morrido, porque acaba que ela sendo uma doença muito brusca. E esse fato de ser brusca, essa característica vai decorrer pela depressão de volume, desidratação, hipotensão, hiponatremia e hiperpotassemia, que, se não tratados, vão levar ao óbito do recém-nascido. Então, estejam bem cientes que é importante essa doença, a forma dessa doença que vocês podem encontrar. Esta é a forma clássica não perdedora de sal, que é a virilizante simples, que vai haver sinais de viralização em ambos os sexos. No caso do sexo masculino, vai haver aumento da genitália, e no sexo feminino vai haver uma masculinização da genitália. E a gente vai poder identificar pelos sinais de hiperandrogenismo. E a terceira e última forma vai ter a forma não clássica, que no sexo feminino, devido ao hiperandrogenismo, a apresentação pode se dar pelo aumento discreto do clítoris, puberdade precoce, ciclo menstruais regulares, riso e infertilidade. O masculino, ele é oligossintomático ou ele é assintomático. O tratamento vai ser pacientes assintomáticos com HAC, forma não clássica, não necessitam de tratamento. E para pacientes do sexo feminino com hiperandrogenismo, além de reposição hormonal com baixas doses de glicorticoides, é necessário que eles tenham intenso acompanhamento pelos médicos, acompanhamento recorrente, para avaliar qualquer outra deficiência de outra enzima que deveria ser produzida e não está sendo. Passando pela doença falciforme, ou anemia falciforme, ela vai ser uma afecção genética que vai levar a um defeito na estrutura da cadeia beta da hemoglobina. E lembrando um pouco da hematologia, né, para quem já passou por ela há muito tempo, enfim. Na doença falciforme, por conta de uma febre baixa, baixa tensão de oxigênio, infecções ou qualquer outro problema, pode haver uma deformação da forma da hemoglobina. Entretanto, no início, a hemoglobina ainda vai ter uma certa plasticidade para se deformar, para ficar em forma de foice, né, dando o nome da doença, forma de foice, forma de lula minguante, né, e retornando àquele formato bicôncavo que ela deveria ter. Entretanto, ao longo do tempo que a pessoa for tendo infecções, falta de oxigênio e outros problemas, ela vai perder essa plasticidade, essa capacidade de se deformar e voltar à forma original, e vai acabar ficando de forma fixa na forma de lua, na forma de foice. E em relação ao quadro clínico, tanto o bebê como adulto vão poder apresentar anemia hemolítica, crises vasoclusivas, crises de dor, insuficiência renal progressiva, acidente vascular cerebral,
e também vai ter mais suscetibilidade a infecções e sequestro esplênico. Essa doença, é importante ressaltar que é uma doença de crises. Então, o paciente pode não estar sentindo nada, pode estar tranquilo e, de repente, de forma brusca, sentir dor e incômodo muito grande. O tratamento aqui vai ser com ácido fólico, uso de medicamentos que aumentam a hemoglobina fetal, profilaxia de infecções, ou seja, evitar que o recém-nascido tenha infecções, e tratar as crises agudas o mais breve possível, principalmente porque recém-nascidos, como eu falei, são indivíduos mais delicados, mais sensíveis. A gente também tem a toxoplasmose congênita, que é a mais nova de todas essas que eu já falei. A toxoplasmose congênita vai ser uma doença infecciosa, que é a transferência do toxoplasma gondii da mãe para o consexo, ou seja, a mãe já está infectada com toxoplasma gondii, sendo muito importante, então, as consultas pré-natais para poder a mãe receber todas as orientações possíveis, todos os tratamentos, e até mesmo as consultas anti-gravidar. Ou seja, é importante a gente sempre reforçar que quando um casal planeja engravidar, mas a mulher ainda não está grávida, quando a mãe ainda não está grávida, ela necessita ir para o atendimento com a ginecologista. E o tratamento dessa doença vai ser 3 drogas, basicamente: pirimetamina, sulfadiazina e leucovorina. Agora que a gente já passou pela triagem biológica, que é a mais conhecida, uma das mais importantes, a gente vai falar agora da triagem auditiva, feita através do teste da orelhinha. A triagem auditiva ela vai identificar indivíduos com a possibilidade de terem nascido com alguma deficiência auditiva e que, quando o diagnóstico é feito antes do 3º mês de vida, eles podem ter um melhor prognóstico, a partir do momento que a gente vai tratar essa doença em um tempo oportuno. Ela vai ser realizada entre 24 e 48 horas de vida da criança, e a criança ela deve ser inserida em programa de intervenção até o 6º mês de vida. O objetivo vai ser, de forma mais exata, identificar perdas auditivas maiores ou iguais a 30 dBA. Quando a gente vai fazer a triagem auditiva, a gente vai ter 2 exames que podem ser feitos, tá certo? Vai ser emissões autoacústicas, EOA, ou a gente vai ter o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, a PAET. Começando pelas emissões autoacústicas, ela é recomendada para todos os recém-nascidos, e ela vai se basear em quê? A presença de emissões autoacústicas, ela vai identificar que as células ciliadas externas dos ouvidos vão estar emitindo energia sonora, ou seja, vão estar com um bom funcionamento. Enquanto que a segunda, ela é mais indicada para indivíduos com um potencial de adquirir surdez, seja por uma surdez congênita ou qualquer outro fator. Eles vão avaliar a condição eletrofisiológica do estímulo auditivo da porção periférica até o tônico encefálico, onde vão ser interpretadas. Possibilitar, além da identificação de perdas auditivas cocleares, ou seja, a parte sensorial do processo, vão também identificar as retrococleares, ou seja, a parte neural de todo o processo. A gente tem também a triagem cardíaca, mais conhecido como teste do coraçãozinho, que vai ser um teste de oximetria de pulso que vai detectar de forma precoce cardiopatias congênitas graves. Ela deve ser feita entre 20 e 48 horas e vai envolver uma apresentação clínica que vai ser após o fechamento ou restrição do canal arterial, ou seja, a criança vai apresentar mesmo 24 a 48 horas os sinais clínicos. Então é importante que a gente já faça a triagem cardíaca para evitar que o recém-nascido tenha qualquer complicação. E ela vai se basear basicamente em dois problemas, quando se afeta o fluxo pulmonar, como, por exemplo, a atresia pulmonar, ou quando se afeta o fluxo sistêmico, sendo a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. E, por último, a gente vai ter a triagem oftalmológica ou ocular, que é mais conhecido como teste do olhinho, que alguns dos nossos ligantes já chegaram a fazer no hospital que a gente vai. É feito o teste do reflexo vermelho, que é uma ferramenta de rastreamento de alterações que comprometem a transparência dos meios oculares e que
Quando a gente faz teste, se a criança estiver com o olho vermelhinho, aparentar vermelhinho, é um bom sinal. Mas se a criança estiver com o olho mais esbranquiçado, mais opaco, já é um péssimo sinal. Sendo importante a gente encaminhar para o oftalmologista. Ela vai utilizar um oftalmoscópio direto a 30 centímetros do olho do paciente em sala escurecida. O teste do olho deve ser feito pelo pediatra logo após o nascimento e qualquer complicação sem encaminhado para o oftalmologista competente no tratamento pediátrico. E caso não ocorra, o exame deve ser feito logo na primeira consulta de puericultura e ainda ser feito novamente durante 3 vezes por ano durante os 3 primeiros anos de vida da criança. Itens que podem acometer a visão da criança e que a gente pode identificar através da triagem oftalmológica vai ser a catarata congênita, o glaucoma e a toxoplasmose e o retinoblastoma. Pessoal, aqui está as referências, se alguém quiser fazer um estudo mais aprofundado. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que essa aula tenha sido muito útil e proveitosa para todos.